Arlindo, Oi. me explica uma coisa. O cordeiro seria Jesus Cristo, né? Sim, E se você se espelha nele, você é um cordeiro. sim. Essa parte da ovelha que eu não entendi. O cordeiro, ele sai da onde, irmãos? Ele sai das ovelhas. É uma ovelha que Sim. deixou de ser ovelha para se tornar um cordeiro. O cordeiro é o que é servido. O cordeiro é o que é servido. O dia que você pega uma ovelha e fala assim, eu vou preparar ela para servir no Natal para os meus irmãos, aquela ovelha agora, ela se tornou o cordeiro daquela família. Ela vai para a mesa, entendeu? Ela agora assume uma função, a vida dela agora tem propósito. Agora ela tem o sentido de ter vivido, de estar vivendo. E o sentido dela viver, dela ter vivido, estar vivendo é o quê? Ela ir para a mesa alimentar a família. É nesse Mas sentido isso que não é o, mas isso aí não é o que seria o cordeiro para ser servido? isso, exatamente. Mas e aí, no caso, está sendo servida a ovelha. Não, a ovelha, ela deixa de ser ovelha quando ela assume o propósito de ser servida. Ela passa a ser cordeiro. Entendeu? O dia que o pastor separa uma ovelha e fala assim, olha, tá chegando uma família aí de longe, separa essa ovelha aqui que ela vai ser abatida, ela vai para a mesa para servir os nossos convidados. Aquela ovelha, naquela hora que ela foi separada, irmão, o sentido do viver da vida dela, ou seja, a vida dela passou a ter sentido. Ela entrou no propósito, entendeu? Então, todos os filhos que entram no propósito, eles deixam de ser ovelhas e passam a ser o quê? Cordeiros. Por quê, irmão lindo? Porque assume o propósito do seu viver. Só por isso, irmãos. Porque assume o propósito do seu viver. O dia que você soube por que você está aqui, quem você era e por que você está aqui, você deixou de ser ovelha e passou a ser cordeiro. Enquanto você estava no meio do rebanho, sem propósito, você não foi separado, não entendia o que você era separado para o alimento do outro, para alimentar na mesa, para ser o alimento da mesa, você está sem propósito, você é uma ovelha no meio de um rebanho. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês isso aqui, mas isso aqui é muito Então, irmão, emblemático, irmãos. porque Hã? tem aquela passagem que Cristo fala, Pedro, tu me amas? São 3 vezes que ele fala. Sim, Tu apacenta minhas ovelhas. sim. Duas vezes Tem ele a vai ver com passar. isso aí, não é? Ele fala, né? Peraí, cortou, Ele Serginho. Fala para mim pergunta, de novo. Cristo fala para Pedro 3 vezes se ele me ama, não é? Aham. Pergunta para ele e ele responde: Tu sabes que te amo, né? Aí ele fala: Então apacenta minhas ovelhas. Aí no caso ele queria dizer: Então apacenta as ovelhas para serem cordeiro também. Não, apacenta as ovelhas até elas se transformarem em o quê? Cordeiros. Cordeiro? O dia que a ovelha se transformou em cordeiro, ela precisa ser apacentada, irmão. Não. Não, não. Por quê? Porque agora ela entendeu o propósito. Propósito. O propósito. Entendeu? O problema está onde? No nosso coração. E não entender por que nós estamos aqui. Então, o que eu entendo disso aí também é como Jesus falou, né? Eu sou o cordeiro que tira os pecados do mundo, não é as ovelhas, É, né? O cordeiro é que tirou o pecado do mundo e ele se entregou como cordeiro para salvar a humanidade.
Ele não falou que eram as ovelhas que iam salvar a humanidade. Embora a partir ele tenha... do momento... embora ele tenha muitas ovelhas naquele aprisco, em outros apriscos, e essas ovelhas Sim. precisam ser separadas para serem o quê? Cordeiros. Cordeiro. Porque o sentido é transformar ovelhas em cordeiro. Essa é a métrica. A métrica é você pegar as ovelhas e transformar elas em cordeiro. Jesus veio para transformar ovelha em cordeiro, não transformar cordeiro em ovelha, levar para trás. Vai levar para trás? Não, não pode. Entendeu? Porque Jesus ele veio para a cruz. E ovelha que vai para a cruz é cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Se uma ovelha foi para o abate para ser servida, ela deixou de ser ovelha para ser o quê? Cordeiro. É por exemplo, o Salmo 23, que é conhecidíssimo, né? Muito conhecido, Salmo 23. Ele também é interessante, porque o Salmo 23, irmãos, ele é uma descrição na linha do tempo da revelação. O Davi aqui ele está trazendo uma condição extraordinária, né? Na linha da revelação, na linha do tempo. Salmo 23. Olha, ele fala assim, começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nada eu tenho falta. O Senhor ele é pastor de ovelhas, certo? Os irmãos já ouviram falar isso? O Senhor é pastor de ovelhas. Então, o que o Senhor, o pastor guia? O pastor guia ovelhas. Por onde? Pelos pastos verdejantes, né? Que leva elas a águas tranquilas e refrigera a alma e guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Isso ele faz com as ovelhas. E o cordeiro pronto, irmão? O cordeiro pronto, ele é sacrificado. O cordeiro, quando ele está pronto, ele não vai para o pasto, ele foi separado para o quê? Para o sacrifício. Jesus, ele é o cordeiro por quê? Porque ele veio nesse mundo com o propósito de ser sacrificado na cruz. Por isso ele é o cordeiro. E a nossa missão, ela faz sentido o dia que eu entender que eu sou o quê? Cordeiro. É isso que a gente precisa compreender. É nisso que está a diferença. O cordeiro, ele olha para a condição imposta pelo Cristo e ele fala, é difícil, mas é isso que eu sou. É difícil você abrir mão de si mesmo para ir para uma cruz, não é, irmãos? Mas é isso que eu sou. A ovelha, ela só ganha sentido na vida o dia que ela é separada para o sacrifício. É isso que eu gostaria que os irmãos compreendessem e meditassem se faz sentido ou não o que eu estou dizendo. Era bom que houvesse um entendimento de todos que estão participando aí, porque para esclarecer para as pessoas que vão ouvir o vídeo, se elas chegam no mesmo entendimento, conseguem entender, porque eu até agora estou atrapalhado. Vamos lá, então. Vamos tentar. Deixa eu ver o tempo, 10h40. Assim, o pastor, ele compra ovelha, ele cria ovelha, ele cuida da ovelha, e ovelha vai gerando mais ovelha, e aquelas ovelhas, elas são ovelhas criadas para que se tornem, de alguma maneira, alimento, ou a pele dela agasalho. De alguma maneira, a ovelha é usada para um suprimento, irmãos. E uma ovelha que é guiada para lá e para cá, ela é guiada para que haja um sentido na vida dela. Então, enquanto ela não assume o sentido do seu viver, ela não recebe o sentido do seu viver, ela continua sendo o quê? Ovelha. Levada a pastos verdejantes, levado às águas tranquilas, cuidado pelo pastor, cuidada pela família, porque ela é uma ovelha. O dia que eu separo uma ovelha, vai chegar
o tio, o nome antigo, vai chegar o tio Isaac, vai chegar aqui em casa. Tá, vai lá então, separa uma ovelha daquelas lá, porque quando ele chegar nós vamos abater ela, e essa ovelha vai ser o alimento para que quando o tio chegar, ele possa matar a fome, se alimentar e descansar. Beleza. A hora que ele separou aquela ovelha, o que aconteceu com aquela ovelha? Ela passou a viver o sentido do viver dela. Ela assume então agora o seu propósito. Agora o propósito da vida, do viver daquela ovelha, vai ser revelado, vai ser concretizado. E quando que ele vai ser revelado? Na hora que ela for abatida, limpa, cozida ou assada e posta na mesa como alimento. Então aquela ovelha que era apenas uma ovelha deixou de ser ovelha para ser o cordeiro que alimenta. E o cordeiro que alimenta é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O que é tirar o pecado do mundo? É você servir em função do próximo. É isso que é tirar o pecado do mundo. Enquanto você serve em função de si mesmo, enquanto você vive em função de si, você não tira o pecado do mundo. Você implanta, impõe e vive o pecado do mundo. Mas o dia que você assume a responsabilidade do propósito da vida que Deus te deu, você passa a tirar o pecado do mundo como ovelha. Ou melhor, como cordeiro, não como ovelha. Como cordeiro, você tira o pecado do mundo. Como ovelha, você vive apenas longe, vamos colocar assim, fora do propósito pelo qual você foi gerado. É uma ovelha, não é? É aquilo que eu falo para os irmãos. É salvo, porém, não assume a responsabilidade e não vive como salvo, não vive como propósito, mas é salvo, é ovelha, mas não é cordeiro. Só revela a salvação o cordeiro. Ovelha ainda não revela a salvação. Ela tem tudo do cordeiro. Se olhar para uma ovelha, ela tem exatamente tudo que um cordeiro tem, só não está no propósito. Entendeu, irmão Sérgio Douglas? Positivo, irmão, entendi, sim. Agora ficou bem claro. Ficou bem claro? Então, o cordeiro e a ovelha têm alguma diferença fisicamente, ou na sua criação, ou no seu DNA? Nenhuma diferença, irmãos. O cordeiro e a ovelha é a mesma coisa. Só que o cordeiro ele foi separado e passou a viver o sentido do seu propósito. Aí ele se tornou cordeiro. E a ovelha? Continua ovelha. Com todos os atributos, com tudo que o cordeiro tem, ela também tem. Só que ela não vive o propósito. Mas é cordeiro. Aquilo que eu falo para os irmãos, é o salvo e o não salvo, irmão. Está entendendo? É ovelha e cordeiro. Então, mas a respeito do caso que o irmão falou da salvação, que a pessoa que vive na religiosidade, que está buscando, né, a salvação da alma, né, ela consegue entender isso aí? Não. Ela não consegue entender isso aí, irmão. Porque se ninguém todos estão explica. salvos. Mas está salvo no quê? Elas querem saber também, né? Sim. Ela é ovelha, irmão. Entendeu? Uma ovelha tem tudo de cordeiro. É uma ovelha. Sim, por que ela está perdida? O Salmo 23 já deixa claro que Jesus é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Quer dizer, é pastor do quê? De ovelha. Para a ovelha não falta nada, só que as ovelhas acham que está faltando. Mas não está faltando. Então, irmão, é assim, olha. Interessante, né? A ovelha, ela... O que acontece? Por ela não ter o conhecimento do propósito revelado, ela continua ovelha. Ela só passa a ser cordeiro o dia que ela entender por que você está aqui. Ah, irmão, não sei por que eu estou aqui. Eu acho que foi a vontade de Deus de eu estar aqui. Tá, foi a vontade de Deus que você está aqui, mas para quê? Você está nesse mundo para quê? Para sofrer? Para passar necessidade? Ou para ser rico? Não sei, por que você está aqui? Você acha que Deus não tem um propósito com cada um dos seus filhos, irmãos? Tem.
Só que a grande maioria não entende o propósito de Deus na vida dele. Não entende. Enquanto você não entender o propósito de Deus na sua vida, você é ovelha. Você tem tudo de cordeiro, mas você é ovelha. Por quê? Porque a sua vida ainda não ganhou o sentido daquilo que é a expressão exata da vontade do seu pai. Então você continua sendo ovelha. Aí você fala assim, não, mas é ovelha, é igualzinho o cordeiro, é igualzinho, não tem nada diferente. Só que o cordeiro, ele é aquele que compreendeu e ganhou o sentido para o seu viver. O sentido do seu viver não é viver, é morrer. Esse Então, é o... meu irmão, mas Pode falar. para chegar a ser ovelha tem que ter sido cordeiro, né? Não. E Para para chegar a chegar a ser ser ovelha, cordeiro, você tem que ter sido ovelha. não. Estou dizendo literalmente. Um cordeirinho vai se transformar numa ovelha. Ele vai crescer e vai virar uma ovelha, certo? Se ele não for servido. Você chama de cordeirinho, filhotinho de ovelha? É, não é? Não, ele é apenas uma ovelhinha. A ovelhinha que vai crescer e virar uma ovelha, né? Vai virar ovelha. Então, eu estou dizendo. Irmão, o cordeiro é o animal servido. É o animal Servido. imolado. É, servido. Esse é o Isso, cordeiro. Não é o que nasceu. isso. É o que vai para o sacrifício. Isso. É esse sentido que as pessoas não entendem. Entendeu? Elas acham que cordeiro, porque nasceu filho de ovelha, já é cordeiro. Não, não é cordeiro. Só é cordeiro o dia que... Jesus, ele é o cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não entrou no mundo como ovelha. Quando o mundo iniciou, ele já estava morto. E aí? É porque ele é cordeiro, ele foi servido. Entendeu? Porque ele é o cordeiro que tira o pecado? É aí que as pessoas não entendem. Como é que Jesus já estava morto se ele ainda não tinha nem nascido, né? As pessoas não entendem isso aí, irmão. Entendeu? Lembra que nós fizemos um estudo sobre isso aí? Sim. Então. Tem lá os vídeos, né? Irmão. É porque assim, Agora irmão, chega para um cara e fala. a mente humana, ela olha para Jesus como sendo que um ser terreno. Essa é a compreensão da mente humana. Só que na eternidade de Deus, ele não é um ser terreno, ele é um ser eterno. Eterno. Aí, se eu for tentar entender como ele sendo um ser terreno, o que acontece? Eu vou ficar bugado, minha mente não vai dar bom. Agora, se eu for entender ele como eterno, aí eu vou entender que ele foi morto antes da fundação do mundo. Porque a morte de Jesus é a entrega. Não é a morte igual as pessoas pensam que ele morreu e sei lá, ficou apagado. Não, a morte dele, o que foi a morte dele? Ele se entregar. Essa é a morte dele. Ele doar de si mesmo. Quando Jesus ele morre, e começa o processo da criação. O processo da criação só é possível com a morte do Cristo. Sem a morte do Cristo, nada se fez, nada se criou, nada existiria se ele não tivesse morrido. É interessante, viu? Amém, irmãos? Entenderam? Ficou dúvida? Ficou ruim de entender? Mas é bem explicado, né? Porque você não vê criação de cordeiro, você vê criação de ovelhas. E o cordeiro só se torna cordeiro a partir do momento que a ovelha é morta, né? Sacrificada para ser servida num banquete. Foi o que Jesus fez pela humanidade. Jesus é o cordeiro que entrou no mundo e foi servido para salvar a humanidade. Ele salvou a humanidade como cordeiro de Deus, não foi ovelha de Deus. É bem relativo, né? Não, assim, se você começa a linkar, você vai vendo que faz sentido e todo sentido aquilo que está escrito, né?
Todo sentido, todo sentido. Mas aí é que a gente tem que entender, interpretar a revelação da palavra. Exatamente. Porque você lê ali e ficar só naquele que leu, Jesus é o Cordeiro que salva o mundo, Cordeiro que salva o mundo. As ovelhas, os apriscos das ovelhas. Então, as ovelhas é o quê? As ovelhas é o que precisa de comando, precisa de alguém que está ali orientando, coordenando elas. E o cordeiro já não precisa disso. O cordeiro já entendeu o propósito dele e para que ele veio aqui nesse mundo. As ovelhas não, as ovelhas têm que ser dirigidas, né? Como precisa de um pastor para orientar elas. Entendeu? Eu entendo nesse sentido. A diferença do cordeiro e da ovelha. Antes da gente entender isso, a gente ficava tão feliz de saber que a gente era ovelha do Senhor, não, Arlindo? Sim. Não, mas acaba sendo uma benção, né? Porque da ovelha para ser o cordeiro é só questão de conhecimento depois, né? Pois é. Eu tenho um hino que a gente cantava na igreja, que é o hino na reunião de jovens e menores, né? Para as crianças, né? Entendeu? Que fala assim: eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor, sabe? Ah. E isso aí a gente entendia que era só para as crianças, meu. Esse negócio de ser Irmão, cordeiro, entendeu? sabe por quê? Porque se você pegar qualquer estudo a respeito do cordeiro, vai dizer que o cordeiro é o filho de ovelha com menos de 1 ano, ainda que não entrou assim, no período da maturidade sexual. Então, isso aí é que confunde a realidade. Porque o cordeiro, para Deus, o cordeiro é aquele que vai ser imolado, entendeu? Para os homens, é o filho da ovelha. Para Deus, o cordeiro é a ovelha separada para o propósito. Para os homens, o cordeiro é o filhotinho da ovelha, é que você falou. Então, esse que é o problema. Então, as músicas são feitas em cima do quê? Do cordeiro sendo filhotinho de ovelha, sem a revelação, isso que a irmã Creuza falou. Então, esse é o maior Tem a problema nosso. revelação. Se você perguntar para Tem qualquer a um que revelação. passou pela religião, ele vai falar: amor lindo, o cordeiro é o filho da ovelha com menos de 1 ano de idade. Então, o Jesus representa o filho de ovelha com menos de 1 ano de idade, ou ele representa o sacrifício de Deus em favor do mundo? O que ele representa? É verdade. A segunda opção. E ele foi sacrificado, ele foi para o sacrifício, na verdade, né? Aham. Aceitou o sacrifício e já ele estava com mais de 30 anos, né? Ele era uma ovelha muda que foi para o sacrifício para se tornar o cordeiro de Deus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.